Olá, galerinha do sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. O nosso assunto de hoje é arte tridimensional e nós vamos estudar esse assunto a partir das esculturas, tá? Então, o livro já começa fazendo com que a gente pense um pouquinho sobre o que é essa tridimensionalidade. Tá no livro 4, página 271. Então, o que é essa tridimensionalidade? O que é um objeto em 3D, né? Na verdade, o que significa 3D? 3D significa três dimensões. E isso todo mundo já sabe. E o que a gente sabe também é que esse termo é bastante explorado no nosso cotidiano, principalmente para vender alguns produtos, né? Então, como por exemplo, no cinema. Então, nós vemos muito o termo 3D associado ao cinema, porque o comum do cinema até pouco tempo era que ele fosse em 2D, que ele tivesse duas dimensões. E hoje já consegue ser muito mais realista, né? Se aproximar da nossa visão cotidiana, do que nós vemos ao nosso redor. Então, hoje o cinema tem já três dimensões, até quatro, enfim. Mas que não vai ser o caso nos nossos estudos aqui hoje. Então, galera, só pensando um pouquinho sobre essas duas ou três dimensões, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte. Vamos lá, vamos pensar com um cubo, né? Com um quadrado, uma figura simples aí. Então, aqui nós temos uma figura plana, que é o quadrado. O quadrado ele tem duas dimensões. Ele tem altura e ele tem largura. Então, eu estou vendo essa imagem em duas dimensões. O cubo, logo, tem três dimensões, porque tem altura, largura e profundidade. Então, eu vejo um quadrado em três dimensões. Logo, ele vira um cubo, tá? Então, é só para a gente lembrar um pouquinho, né? Para a gente pensar nessas três dimensões, tá bom? Então, aqui uma escultura, né? Já em 3D. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando será que o homem começou a produzir esculturas em três dimensões? Pensar essa tridimensionalidade. Gente, desde a pré-história. Desde a pré-história. Desde que o homem começou a criar esculturas que ele pensa nessa tridimensionalidade. Mas, ora, antes de a gente começar a ver isso de forma mais específica, é interessante a gente lembrar que na nossa sociedade, a criança, quando começa a fazer escultura, ela não tem muito essa visão de tridimensionalidade. Então, ela começa a fazer esculturas em duas dimensões, tá? Então, fica mais ou menos isso daqui, né? Então, a nossa visão primária é em duas dimensões, né? A criança começa a fazer essas imagens somente em duas dimensões, chapadas aí numa folha de papel, geralmente, né? Vocês devem estar lembrando aí agora das esculturas que vocês tentaram fazer de argila, de massinha, de modelar, quando eram menores, né? Então, essa daqui seria uma em três dimensões, né? Então, a criança vai tendo essa noção depois, tá? E aí, voltando para a nossa pré-história, quando eles pensavam em fertilidade, eles faziam esculturas de mulheres, porque essa figura feminina representaria aí essa fertilidade da mãe terra, tá? Então essa imagem daqui representa a Vênus de Willendorf, que foi uma escultura muito famosa, tridimensional, né? Olha a riqueza em detalhes, mesmo sendo tendo alguns traços rústicos, pré-históricos, mas a gente já consegue ver. Mais à frente, nós temos um exemplo da Vitória de Samotrácia, que é uma escultura grega. Então a gente já consegue ver um movimento a mais, uma riqueza de detalhes, mas a imagem, a ideia continua sendo de tridimensionalidade, tá bom? Então, desde o início, o homem tem essa visão, tá?
realística da escultura, tá bom? Que é o nosso objeto de estudo aqui hoje, a escultura. Aqui à direita, estamos vendo a escultura de Moisés, tá? Representando Moisés, que na verdade foi do grande escultor renascentista Michelangelo. Michelangelo foi um dos maiores escultores da história da arte, tá bom? Então é o seguinte, os materiais, gente, utilizados são os mais diversos possíveis, tá bom? São os mais diversos possíveis. Então, geralmente, as esculturas são feitas em mármore, né? Apesar de ser um material muito difícil de ser trabalhado, mas o acabamento, né, o resultado é muito satisfatório, tá bom? No entanto, nós temos mármore, pedra, argila, gesso, cera, bronze. Então, são diversos materiais aí que o artista pode trabalhar. Olha que interessante, os primeiros instrumentos utilizados, né, nas esculturas de mármore, por exemplo, que é essa daqui de Moisés, são as barras de ferro, chamados de cinzéis ou talhadeiras, que é esse objeto que vocês estão vendo aqui nessa fotografia, tá? Esse objeto aqui é um cinzel ou uma talhadeira. Então, ele vai ali talhando a escultura, né? Tirando, na verdade, material. Em seguida, o escultor utiliza grosas. Grosas, gente, são barrinhas também como essa, só que elas parecem lixas, né? Elas têm essas ranhuras, como o livro de vocês traz aqui, tá bom? Que aí vai desgastando, vai lixando essa pedra, né, esse mármore, até chegar ao final, processo final, que é lixar e polir a pedra, tá? Que é o processo de acabamento. Lembrando que atualmente alguns escultores podem utilizar equipamentos elétricos, tá? Como furadeiras e retíficas. Então vamos lá. Outro processo bastante utilizado por escultores ao longo da história é a fundição de estátuas em bronze. Gente, eu vou poupar explicar todo o processo. O livro de vocês fala um pouco, né? Conta um pouco desse processo, mas não adianta ficar falando e vocês não visualizarem isso. Eu deixei no DataEduc dois vídeos, na verdade, mostrando como é feito esse processo de criação de esculturas em bronze. É um processo bem longo, um tanto complicado, até perigoso, né? Que vocês vão poder assistir. Aqui no livro de vocês traz dois QR Codes, tá? Vocês vão poder ver como se faz uma escultura em mármore e como se faz uma escultura em bronze com essa técnica da cera perdida. Eu já deixei dois vídeos lá mostrando essa técnica da cera perdida, né, da escultura em bronze. Mas vocês podem assistir esse aqui também e ao de cima que mostra o processo da escultura em mármore, tá bom? Então a gente vai passando aqui, que vocês vão assistir aos vídeos. Um detalhe interessante sobre a escultura de bronze, gente. Ó, a escultura de bronze, ela recebe geralmente um tratamento químico chamado de pátina, para que sua superfície mude de cor. Mas isso também costuma ocorrer naturalmente, pela ação do tempo, tá? Então, pode aparecer essa camada esverdeada na escultura de bronze depois de algum tempo, né? Um processo natural, que essa camada é chamada de azinhavre, tá bom? Que foi, gente, o que aconteceu com a famosíssima Estátua da Liberdade, tá bom? Então, inicialmente, a Estátua da Liberdade tinha uma cor puxada, né, para o dourado. Então, hoje, ela tem essa cor esverdeada, né? Justamente por esse processo natural que a escultura de bronze pode passar, tá bom? Então, ó, tem uma vantagem se fazer escultura de bronze. Como vocês vão ver, os escultores trabalham com moldes. Então, ele pode utilizar esse molde várias vezes e produzir várias peças, sem precisar repetir aquele processo de criação do molde.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com a famosíssima escultura O Pensador, de Auguste Rodin, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, todos vocês já devem ter visto essa escultura, O Pensador, tá? Auguste Rodin foi um dos maiores escultores também que a gente tem na história, é considerado o pai da escultura moderna. E essa escultura dele, que é a mais famosa, O Pensador, está em vários museus, né, espalhados pelo mundo, porque tem várias esculturas iguais, justamente porque ele utilizou o molde diversas vezes para criar suas peças, tá bom? Então, isso é muito interessante, né? Gente, a argila, vamos pensar agora um pouquinho na argila, né? O bronze já viu um pouquinho do processo, vocês vão assistir aos vídeos. E aí, gente, a argila, ela já vem pronta da natureza, não vem? O que é que a gente precisa fazer? Ó, ela vem pronta e ao mesmo tempo não. Né? Então, como aqui o livro de vocês mesmo responde sim e não. Então é o seguinte, gente, o processo de escultura é um processo delicado, é um processo realmente de paciência, né? O escultor é um artista muito paciente, porque requer um trabalho, né? Todo um trabalho para se chegar à obra final. Então é o seguinte, o barro, gente, é encontrado, lógico, né? De modo muito mais fácil na natureza do que o bronze e alguns outros metais. No entanto, ele também precisa passar por um processo de seleção para que se tenha peças boas, tá? Então é o seguinte, gente, geralmente se retira o barro da natureza, seca-se esse barro, tá? Que geralmente ele vem úmido, pode ser que se encontre ele também já seco. Seca-se esse barro, quebra inteiro, peneira-se para não ter nenhuma pedrinha, não ter nenhum tipo de sujeira, né? Até porque as peças de barro depois vão para o fogo, tá? Então, depois de peneirada essa argila, se coloca novamente água para que vire aí a argila pronta para o processo de criação, tá bom? Então, por que não pode ter essas pedrinhas? Gente, como elas vão para o fogo, se houver alguma pedrinha, tá aqui, ó, quem quiser marcar no livro, tá? Se houver alguma pedrinha que concentra muito calor, a peça explode, tá? A peça pode chegar a explodir. Da mesma forma, se houver bolhas de ar dentro dessa argila. Então, geralmente se amassa muito, se bate essa argila, né, em algumas superfícies para tirar essas bolinhas de ar e peneira-se para tirar essas sujeirinhas, essas pedras, o que pode ter algum resíduo que possa fazer com que a obra venha a explodir, né, dentro do fogo. Né? Elas vão ao forno, né, numa temperatura muito alta, tá bom? Então, gente, como é o nome das ferramentas utilizadas na criação das esculturas de argila? Aqui em negrito, no livro de vocês, página 276, estecas. Tá? Então, estecas é um conjunto de ferramentas utilizadas no processo criativo das esculturas de argila, tá bom? E aqui tem uma pessoa trabalhando com um desses objetos, né? Esse conjunto de estecas, trabalhando num torno, né? Um torno mecânico que ajuda aí a girar algumas pedras, trabalhar, por exemplo, criando vasos de barro e tudo mais, tá bom? Tem um exemplo aqui de esculturas brasileiras, tá? Mestre Vitalino, certo? Mestre Vitalino tem essas esculturas, o Enterro na Rede. O Mestre Vitalino faz uma série de esculturas mostrando a realidade do povo brasileiro e mais especificamente do povo nordestino, tá? Então, muito importante, né? Trabalha aí com argila geralmente, queima essas pedras, tá? Então, a cerâmica encontrada no Brasil, principalmente na região norte, tem uma particularidade interessante. Ela também é queimada em fornos feitos com a própria argila, tá bom? Então, mais algumas peças aqui de cerâmica indígena, tá? Então, esse barro aí queimado. E aqui em negrito e em verde, temos mais um termo, terracota. E aí a gente vai aqui para o lado
Tu vê que terracota, na verdade, é um material obtido por meio de argila cozida no forno, tá, gente? Então, nada mais é do que essa argila cozida em alta temperatura, que as peças duram mais. E aí nós temos um grande exemplo de esculturas em terracota, que são os guerreiros, tá? Os guerreiros de terracota. Vocês podem colocar no Google e vocês vão encontrar, ou os guerreiros de Xi'an, tá? Também. Justamente porque foram encontrados aqui, ó, na cidade de Xi'an. Então é o seguinte, ó. Em 1974, a descoberta na China trouxe uma enorme herança para as artes cerâmicas. Esculturas em terracota de mais de 8.000 guerreiros em tamanho natural. Gente, eram 8.000 guerreiros em tamanho natural. Elas estavam enterradas e os primeiros exemplares revelados foram descobertos por agricultores na cidade de Xi'an. Os guerreiros foram moldados para que fossem enterrados com o imperador chinês da época, Qin Shi Huang, de maneira que ele passasse ao mundo dos mortos, preservando seu poder e sua glória. Gente, isso é muito massa. Foram mais de 8.000 guerreiros, fora as carruagens, ó, 130 carruagens, tá? Com 520 cavalos e 50 cavalos de cavalaria, fora várias outras figuras humanas que foram representadas, como acrobatas, músicos, tá? Pessoas, vamos dizer assim, comuns, né? Não eram pessoas militares, né? Não eram militares, tá? Então, gente, foi um grande exército, né? Tem aqui um exemplo e eu separei também imagens para mostrar a vocês, tá? Então, olha aqui como foi encontrada. Então, todo o cuidado devido foi tomado para desenterrar essas esculturas, né? Que foram achadas de forma repentina, aleatória, né? Ninguém estava procurando. Então, se achou e aí foi escavando e viu que se tinha um grande exército embaixo, né, do solo ali, enterradas, e foi-se em busca da história. Gente, é muito interessante isso aqui, tá? Muito interessante. Dei mais um zoom para que a gente veja, vocês vejam que realmente tem tamanho real, o tamanho das pessoas, né? E aqui as esculturas, algumas quebradas, né, sem cabeça, talvez pelo processo de desgaste natural mesmo, ou no momento de escavação, né? Ninguém sabia que aquilo estava ali, tá? Então, alguns guerreiros sem cabeça, tá bom? A gente consegue ver, ó, todos com a basezinha no pé. Bem interessante, muito interessante, né? Por sinal. Olha. Massa. Acho que eu separei mais uma imagem aqui para vocês. Então, esses aqui estão muito bem enfileirados. Interessantíssimo, né, gente? Então, galera, nossa aula fica por aqui. Assistam aos vídeos, realizem atividades e um beijo e até a próxima.